Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais reunidos no melhor podcast que existe nas redes virtuais, sociais, esteja lá como for, o nosso podcast Sou de Humanas. Lá na Matraca Records está o nosso querido Pedrão. E aí, Pedrão, como é que você tá? Boa noite de sexta-feira, Daniel. Para você que está nos ouvindo, sim, a gente grava isso no nosso momento de maior lazer, de curtição, porque é um prazer gigante transmitir esse podcast para vocês, gente. Comigo tá tudo bem, Daniel. Você tá bem também? Eu tô indo, na verdade, né? Na quarentena a gente vai, simplesmente. Valentino, você tá indo também? Eu tô indo, eu tô lindo e eu tô rindo com vocês. Agora vocês estão rindo também, olha lá. Boa noite, sextou, como dizem os cariocas, sextou. E aí a gente vai falar podcast Sou de Humanas. Começar com agradecimento, Daniel? Pode ser. Posso eu começar, então? Por isso que eu joguei pra você, né? Ah, que maravilha! Né? Nada como uma bofetada virtual na cara do amigo. Olha só o que é amizade, no final das contas. A gente falava de amizade antes de começar isso aqui. É isso que é amizade. É uma liberdade de agredir o coleguinha. Né? Segundo Nietzsche, amigo é aquele que tá nas horas de alegria, não do sofrer, de sofrer junto. Tá certo. Pois bem, eu vou agradecer uma figurinha maravilhosa que estava fazendo uma live agora há pouco com a gente, que é o Lucas, o fofinho do Lucas, o meu neném, que estava trocando uma ideia com a gente, e eu gostaria não somente de mandar um beijo, um abraço pro Lucas, mas falar, e foi um grande orgulho para mim, como foi pro professor Valentino Rui, né? Saber que o Lucas tirou a nota máxima nas avaliações em História e em Filosofia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele ouve Sou de Humanas. Mas é claro. E se tivesse prova de autoajuda, ele tiraria 10 também. Com certeza. Vou agradecer aqui a Nicole dos Santos, que conheceu a gente ouvindo ali pelas lives que a gente está fazendo de segunda-feira com o Miguel, no Só Sei Que Meme Sei. E agradecer os elogios que ela fez às nossas participações e ao podcast. Nosso último episódio, Escola Sem Partido, ficou com uma imagem linda do Tomás Michelin fez uma arte muito bacana, que ali era o Bolsonaro com Mussolini apertando as mãos. Quem ouviu vai entender o porquê disso, né? Porque a gente chega a mencionar. E dos nossos milhões de ouvintes, eu achei muito interessante que dos 5 milhões de ouvintes deram like positivo, curtiram o episódio. Mas a gente tem haters também. E 25 milhões de pessoas falaram não gostei. Eu acredito que são as pessoas que olharam a imagem, não ouviram o episódio e falaram: ih, olha lá, esquerdista, tá falando mal do meu presidente. São os robôs de Bolsonaro e Mussolini que são imatáveis. Os robôs de Mussolini, adorei. Ai, que maravilha. Mas o que é até interessante, quando você dá like ou dislike no episódio que questiona a Escola Sem Partido, quer dizer que você quer discutir política e educação. E ao fazer isso, você já está entrando em contradição e você está indo contra a Escola Sem Partido, embora você seja a favor. Você vê? Exatamente. É um paradoxo. Exatamente. Meu Deus do céu. Essa galera não entendeu nada. Ou entendeu tudo e a gente que não entendeu nada. Vai saber. Vamos falar do que hoje, então, Valê? Ó, o tema que a gente escolheu hoje, a gente sorteou hoje, é o trabalho? Não, é o trabalho. Tem a ver com o trabalho. Aliás, o Brasil agora que bateu um recorde no número de desemprego, a gente começa a se questionar, eu acho que a pandemia nos ajuda a questionar o futuro do trabalho, em certo sentido, né? Uhum. E perceber que a relação entre tecnologia e trabalho não é de agora, né? Não é de Técnica, agora. Tecnologia e trabalho andam num conflito, numa relação, alguns diriam, dialética, né? Há muito tempo. E aí a gente queria escolher, na verdade, um tema que é o ludismo e tentar refletir um pouco sobre o que foi o ludismo. Para quem não entendeu direito, não é nudismo de ficar pelado, que também é legal, né? Mas é o
o ludismo. E aí eu queria começar perguntando, Daniel, você explica pra gente rapidamente o que foi o ludismo, né? Galera que está estudando, galera que quer lembrar o que estudou, o que era o ludismo mesmo? Vamos lá. Antes de começar a falar do ludismo, eu gostaria de atentar os nossos ouvintes, como o Valentino é perspicaz, meu caro ouvinte. Ele vai lá, fala durante 10 minutos, aí quando ele passa a palavra para mim, ele fala: Daniel, por favor, de forma muito breve, explica o ludismo pra gente. Não, já tá demorando, já explicou. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu brilhar um pouco, homem. O que é isso? Vamos lá, gente. Vamos lá. Pois bem, a grande questão do ludismo, ela está ligada, evidentemente, à Revolução Industrial. Então, lá no século XVIII, começa, né, a haver uma nova forma de relação aqui de produção, né? E ao longo de todo o século XIX, né, nós teremos a transformação daquilo que a gente chamava de manufaturas para as empresas, a forma industrial da produção. Né? E esses trabalhadores que foram deslocados da sua forma manufatureira, artesanal do trabalho, né, tiveram que se deslocar completamente para uma nova forma de produção, com a qual eles não estavam preparados, porque eles não tinham o domínio técnico dessas relações de produção, mas também porque foram desprovidos, né, do domínio sobre a produção, daquilo que ele, enquanto trabalhador, se relacionava com o seu próprio produto. Então você está dizendo que até então, até a Revolução Industrial, você tinha uma forma de produção por meio, né, aquela coisa da oficina, o cara que constrói o produto do começo ao fim, da idealização ao material, a produção e a venda, né? O cara faz o processo inteiro. O artesão seria, né? Sim. Uhum. E aí, com a Revolução Industrial, essa forma muda completamente. O cara vai para a fábrica. Exatamente. E a partir desse momento, com a Revolução Industrial, o que começa a ocorrer é aquilo que a gente chama de alienação do trabalho, né? Em que o indivíduo desprovido da sua atividade, né, de produção, ele passa a se tornar uma peça dessa engenharia produtiva, ele se torna, tanto quanto o próprio processo de produção, descartável, né? Então ele passa a se tornar, nesse sentido, né, esse indivíduo, ele passa a se tornar uma peça da produção e não mais aquele que controla as forças de produção, né? E isso vai gerar, né, dentro dessa engrenagem, dessa engenharia produtiva, normalmente nós temos a cabeça da produção, né, dessa engenhoca. E o ser humano, o trabalhador especificamente, ele foi desprovido, né, desapropriado dessa relação. Né? E é nesse sentido que vai nascer o ludismo. Mas antes do ludismo, eu já tenho um momento pedantismo. Você me permite? Logo de cara? Nossa, hoje vai ser... Eu posso não permitir, Pedrão? Não tem como, porque quem eu evoco nesse momento é ele, aquele que matou a charada. Vamos de Marcos. Obrigado. Ao vivo, hein? Ao vivo. Maravilha. Nós temos aqui, né, o livro 1 de Marx, O Capital. É um trecho muito breve, eu prometo. Vamos lá ao nosso momento pedantismo. Eu já faço uma solicitação, que seja na edição ou seja agora, que não seja com aquela música aristocrática. Que o momento pedantismo seja com o hino da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Momento pedantismo. Esse trecho é maravilhoso, eu uso muito frequentemente. Acho que o Valentino vai se lembrar. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta. Na fábrica, ele serve a máquina. Lá, o movimento do meio de trabalho parte dele. Aqui, ao contrário, é ele quem tem de acompanhar o movimento. Na manufatura, os trabalhadores constituem membros de um mecanismo vivo. Na fábrica, tem-se um mecanismo morto, independente deles, e ao qual são eles, os trabalhadores, incorporados como apêndices vivos. Porra, então eu acho que a gente pode colocar essa mudança na modo de produção da Revolução Industrial como crucial para esse trabalhador se pensar, né? E a gente está sempre querendo trazer para todo mundo que está ouvindo, já começar, eu acho que já acender uma luzinha
e está pensando o trabalho à distância, o trabalho remoto, né? Em tempos de Perfeito. coronavírus. Não tem como. Você pensar como quem domina o seu tempo de trabalho agora é o Google Meets, o Zoom, ou seja lá a sua plataforma. E não você, né? E aí dá o avisinho, você tem mais 10 minutos, você tem mais 5 minutos, né? Fecha o microfone, abre. Então, já para a gente já ir pensando essas tecnologias de hoje em dia. Mas dada essa mudança, o ludismo, como ele entra aí? Exatamente. Agora a gente consegue compreender, né, que houve uma transformação nas relações de produção e aquele trabalhador, como a gente disse, que estava acostumado a dominar todo o processo produtivo, ele passa cada vez mais a estar alienado desse processo de produção. E o que acontece, como Marx nos sugere nesse trecho maravilhoso do Capital, é que esse trabalhador, em algum momento, né, ele começa a servir a máquina e a máquina não se cansa. É nesse sentido que esse trabalhador que antes escolhia a hora do trabalho, ele não pode mais fazer. O trabalhador que usualmente precisa da inspiração para produzir bem, ele vai ser completamente alienado desse processo de fazer sentido o trabalho, porque o trabalho não faz mais sentido para ele, né? Então ele está sendo violentado na sua relação de trabalho. Você acabou de usar um conceito que eu acho que é bem legal só salientar, porque a gente ouve muito essa palavra, e é daí que vem, a palavra alienação, né? Uhum. Que nos vai lembrar alien, algo que é exterior a nós. Os aliens, Perfeito. alienígenas, são pessoas que vêm de fora. Então, alienação, que é um termo, né, que o Marx que vai usar, justamente nesse processo no qual você está sendo controlado por algo que vem de fora. Em vez de algo que vem de você para fora, é algo que vem de fora e submete a sua vida, né? Sim, Seu trabalho perfeito. e, consequentemente, sua vida. Porque para Marx, trabalho é a natureza humana, é trabalhar, né? Tem uma relação forte entre trabalho e natureza humana. E aí, você tem, em primeiro lugar, isso, a questão da alienação, e em segundo, a própria questão da geração ou eliminação de postos de trabalho, ou não. Porque eu imagino que no momento que você tem uma máquina produz por várias pessoas. E você não precisa de tantos funcionários mais. Perfeito. Então há uma série de questões dessas demandas econômicas que a Revolução Industrial passa a criar a partir do 18, mas sobretudo, evidentemente, a partir do século XIX, né, que vai fazer com que esse indivíduo, que primeiro perdeu as suas terras lá no século XV, né, a gente fala disso, né, que é o processo de cercamento das terras, ele já não tem mais terra. Né? Normalmente ele já está servindo a interesses de latifundiários, né, dos indivíduos que cercaram as terras que eram comunais. Né? Agora esse indivíduo não tem realmente mais nada porque ele não tem mais a condição de fazer do trabalho dele, tirar do trabalho dele a sua própria sobrevivência. Né? Então o que acontece é que esse indivíduo ele é completamente desprovido de tudo, ele é um despossuído, né? E este despossuído tem que vender a única coisa que lhe sobra, né? Que é a força de trabalho. Força de trabalho. Força de trabalho, né? Exatamente. Porque a força de trabalho é o que sobrou ao proletário. Né? A própria palavra proletário já vai, né, indicar aqui em algum momento, né, que o proletário é aquele que só tem a prole, porque ele é um despossuído, né? Ele é o miserável da história. E este miserável da história é o cara que em algum momento ele vai ser arremessado dentro de uma fábrica, né? Vai ter que trabalhar tanto quanto a fábrica demandar dele, a máquina demandar dele, o proprietário da fábrica, o capitalista, o burguês demandar dele. Porque se ele não fizer, Marx vai trabalhar com outro conceito que é um chamado, que o Valentino acabou de falar, que é algo chamado exército de reserva. O capitalismo ele funciona necessariamente com um exército de reserva, que consegue jogar lá para baixo o salário do trabalhador, aumentar a lucratividade, o nome disso é mais-valia, não é isso? Que é o lucro que é retirado não do produto em si, mas da força de trabalho. Né? E esse indivíduo desprovido de tudo, de posses, ele só tem a possibilidade de trabalhar mesmo nas piores condições possíveis. Né?
Eu acho incrível a gente observar o quanto um acordo de propriedade, primeiramente, inclusive o primeiro cara que foi lá e cercou um terreno, pô, parabéns, cara, olha aí o que você veio inventar. Obrigado. E segundo, a introdução da máquina na produção, né? É incrível ver como isso são objetos, né? São acordos, só que mudam não só a esfera da produção, né? Mas a esfera da vida, da experiência de vida completa do trabalhador, do cidadão, do indivíduo, né? E como isso é transformador e é combustível, inclusive, para o nosso tema de hoje do ludismo, né? Exatamente. O quanto a vida mudou por causa disso, né? É o que a gente chama de subjetivação, né? Um processo de quem sou eu no mundo. Quando aparece a máquina, o quem sou eu muda. Né? Não vou nem falar se é para melhor ou para pior, mas muda. Assim como com a internet, o quem sou eu muda. Né? Então, no século XVIII para o XIX, você rola essa quem sou eu, essa subjetivação, esse quem sou eu se transforma, porque começa a aparecer o espaço da fábrica e começa a aparecer uma máquina que faz seu trabalho melhor do que você, muitas vezes. E quando você é necessário nessa fábrica, a máquina manda em você. E quando você não é necessário, relaxa que tem alguém querendo o seu posto. Então você pode aceitar qualquer salário, porque e você ainda tem que agradecer, falar muito obrigada por me pagar um salário miserável para trabalhar 14 horas em função de uma máquina. Porque existe isso que o Daniel, eu acho que faltou explicar um pouco para o ouvinte, o Exército de Reserva é esse contingente de pessoas buscando esses trabalhos miseráveis. E que faz que a lei da oferta e demanda. O salário diminui porque tem outro procurando o seu emprego. Você não vai reclamar, né? Então é o seguinte, para a gente agora entender de fato, né, tendo esse background, gostou dessa palavra, Valentino? Background. Background. Tudo bem? Background. Isso, né? Agora a gente pode falar do ludismo, o que foi o ludismo. Né? Diante dessa condição miserável da classe trabalhadora, os trabalhadores começaram a se rebelar lá no comecinho do século XIX, nos anos 1810, 1812. Eles começaram a se rebelar ao ponto de não enxergarem o problema nessa nova forma das produções, mas encontravam na máquina em si o problema, e não no sistema produtivo. Então eles olhavam para aquela maldita daquela máquina a qual eles estavam presos e tinham que trabalhar 14, 15 horas acorrentados a essas máquinas, e eles viam nessa máquina, demonizavam a máquina, né, o desenvolvimento tecnológico nesse caso, né, como eles visavam isso enquanto o grande problema diante deles. Né? Então eles começaram, o ludismo nada mais né, do que um movimento de quebra das máquinas. Então os trabalhadores, no desespero de sua condição miserável do trabalho, começaram a quebrar as máquinas e ganhou este nome, ludismo, porque alguns trabalhadores reunidos clandestinamente mandavam cartas para os proprietários das fábricas e assinavam com o nome genérico de Net Ludham. E é daí que vem o nome ludismo, desse camarada que seria o Ludham. Tudo bem? E é daí que começa, ludos, né? Que quer dizer, eu sempre achei que tinha alguma coisa a ver com jogos, porque, né, ludo quer dizer jogo, lúdico, não sei o quê, não tem nada a ver com isso, então. Não. Tem a ver, na verdade, talvez, quem sabe, não sei, aí eu teria que pesquisar para descobrir se tem alguma relação nesse sentido. Mas, né? a priori é esse cara que eles assinavam. Exatamente. Eles, na verdade, esses trabalhadores criaram, né, essa persona que, em certa medida, seria a representação da classe trabalhadora. Então já estamos falando de algo que nos é muito importante, nos é muito caro no século XXI, que é falar de direito trabalhista. Aqueles trabalhadores não tinham qualquer direito trabalhista. Ele não tinha, por exemplo, algum tipo de seguridade. Se ele chegasse por um acaso e ficasse doente, ele era despedido sumariamente. Coronavírus, se tivesse na época, ele teria que trabalhar. Teria que trabalhar, absolutamente. Né? Em certa medida, a gente sabe que tem muita gente que está trabalhando, inclusive porque não existe seguridade. Por quê? Porque estão liquidando os direitos trabalhistas. É aqui onde a gente quer chegar, não é isso? Então, em certa medida, quando a gente vê esse movimento ludista, a gente vê como a incipiência, né, o início
né, ainda que um tanto quanto primitivo, do que a gente vai considerar como organizações dos trabalhadores, sindicatos, que vão começar a demandar melhores condições. Que ao mesmo tempo é um pouco ingênuo, porque, como você disse, eles transferem a culpa para a máquina e não para o sistema, né? Então a culpa é da máquina que está roubando o meu emprego e não a tecnologia que está roubando o meu E emprego. não da exploração do trabalho, né? Exato. Exatamente. Como eu disse, é um movimento ainda muito primitivo. É um movimento que como você disse, né, ele é subjetivo, né? Aquele indivíduo diante da máquina, ele culpabiliza a máquina porque, afinal de contas, ele está acorrentado a ela. Mas em algum momento haverá esse despertar. Eles vão começar a perceber que o problema não está na máquina. Até porque eles quebravam as máquinas e o proprietário falava: eu vou descontar do salário de vocês a quebra da máquina. Então, peraí, você não tinha falado isso antes. Uma das ações deles, enquanto movimento trabalhista, né, de organização, era quebrar as máquinas como forma de protesto. Como primeira forma de protesto era a quebra absoluta das máquinas. Depois eles começaram a perceber que quebrar a máquina não adiantava absolutamente. Que essa forma de organização da classe trabalhadora, ela tinha que transcender não somente, né, a forma de produção, mas compreender que eles tinham que começar a fazer algo chamado política. Eles tinham que adentrar politicamente neste sistema perverso. Porque eu acho que essa lógica que você falou é interessante, porque a tecnologia, novas técnicas, tecnologias, artefatos de produção e por aí vai, você não tem muito como lutar contra, né? Você pode quebrar uma máquina, constroem-se outras, né? E uma hora ou outra elas vão vencer, as máquinas sempre vencem no final. O que você tem que direcionar seu olhar é justamente na relação que é estabelecida entre trabalho, salário, produção, indivíduo e máquina, essa relação entre tudo, né? E não para a máquina em si, não direcionar porque você vai perder. Se você lutar contra a internet, hoje em dia você vai perder, porque não tem como desinternetizar as coisas. Uhum. E aí é que os trabalhadores efetivamente vão começar. Eles vão começar a perceber que o problema não está na tecnologia em si, mas na exploração das relações de trabalho. Né? E é por isso que do ludismo, é muito comum isso nos cursos de história, a gente falar do ludismo e na sequência já falar de um outro movimento chamado cartismo. O cartismo ganha esse nome porque já é uma classe trabalhadora que já começou a compreender que quebrar a máquina não ajuda, pelo menos não por completo, né, a complexidade dessas relações de exploração, e eles começam a perceber que eles precisam fazer demandas junto às classes proprietárias, mas sobretudo junto, né, à política formal. Aqui, especificamente, a gente está falando muito da Inglaterra, evidentemente, por ser o grande epicentro das relações produtivas e industriais. Né? Então, os cartistas vão elaborar uma carta com demandas políticas de melhores condições de trabalho, né? De diminuição das horas, e assim começa a se transformar não somente a relação de trabalho, mas a maneira como o trabalhador se encontra nessas novas formas de produção. Posso te problematizar uma coisa, Daniel? Por favor. Quando a história da produção humana, desde quando o ser humano começou lá 10 mil antes de Cristo a se assentar e criar a agricultura, a pecuária e por aí vai, você tem um processo meio que sem parar de desenvolvimento de novas técnicas, novas ferramentas, né? Desde a enxada, passando pela foice e o martelo, e por aí vai. E a ideia original, quando você constrói uma máquina que consiga produzir melhor, a ideia é que vai sobrar mais tempo para você, né? Perfeito. Ou seja, eu tenho que trabalhar menos, já que a máquina faz mais coisa por mim. E o que se percebe, e aí é a provocação para pensar tanto o XIX quanto o século XXI. Perfeito. O que se percebe é que com as novas técnicas, não é isso que acontece, embora no nosso imaginário. A gente é professor. E a tecnologia, a gente vai discutir um pouquinho isso mais para frente, a ideia é que ela venha para auxiliar. O professor trabalha menos porque a tecnologia faz mais. Imagina os diários de classe manuais. Então, nesses períodos, desculpa te interromper, mas é uma pergunta direta. Nesses períodos de quarentena, você como professor, está trabalhando mais ou está trabalhando menos? Eu acho que os professores, num geral, vou falar no geral, não só a minha experiência individual, mas todos eles estão trazendo a reclamação de que eles estão trabalhando bem mais.
usando a Exatamente. tecnologia. Pensa Perfeito. que, olha o tempo que você economizou de deslocamento até as escolas, ao Pois é. trabalho, mesmo que seu trabalho não seja na educação. Você já economiza um tempão, ainda mais em São Paulo, né? Só que ao mesmo tempo as pessoas estão mais tempo trabalhando. E olha que paradoxal é isso, né? Enquanto você tem uma máquina que ajuda no seu trabalho, você trabalha mais, e aí sua mente entra em parafuso. Porque você não entende por quê, né? Exatamente. A Revolução Industrial ela criou algumas coisas que não existiam até então. O horário de almoço. Horário de almoço é quando você sente fome, meu Deus do céu. Mas de repente você tem numa relação de produção a ideia de que, olha, este é o teu horário de comer. Ah, mas eu não tô com fome. Mas se você não comer agora, o problema é seu, porque depois você não vai poder. Né? Então, o relógio, e isso é muito marcante, a Revolução Industrial ela traz o tic-tac da produção. Ó, você tem que produzir. Você tem que produzir. Olha que forte, olha lá. Olha lá, tá lá, ele tá batendo, né? Inclusive, nós estamos nos vendo e tem um reloginho dizendo, vocês não vão se ver daqui a pouco. Né? A reflexão para o século XXI é que se existem leis trabalhistas, né, que garantam que você, meu caro ouvinte, possa almoçar num determinado momento, né, ter uma pausa no seu trabalho, sair de férias, né, ter um 13º salário, por que não? Né? Tudo isso são conquistas da classe trabalhadora e são conquistas, né, que foram feitas com muito suor e inclusive com sangue. Né? Porque a luta da classe trabalhadora com a classe proprietária não é uma luta metafórica. É uma luta que chega às vias de fato, porque existem corporações que estão mandando em governos. Os governos servem aos interesses dessas corporações. E o governo, não vamos nos esquecer de Weber, o governo é o único que tem o monopólio da violência. Então, quantas foram as vezes que a classe trabalhadora lutou pelos seus direitos e ela foi estuprada, violentada pelo braço violento do Estado? Eu acho que a gente pode começar a falar do século XXI agora. Eu, Valentino, agora falando um pouquinho de Marx, né? Porque realmente... Para! Quer hino? Vai ter hino! Vai! Bota o olho. Mas eu acho que realmente o Marx, enquanto economista, filósofo, pensador, sociólogo, pensador da sociedade, ele foi o que melhor, de longe, entendeu essas relações e esse processo de acirramento do conflito entre essas duas classes, né? Os proprietários, em outras palavras, os chefes e os trabalhadores, né? E esse acirramento, a meu ver, ao que eu entendo de Marx, ele aumenta cada vez mais que as formas e as técnicas vão se desenvolvendo, né? Então, quando é o que a gente falou, quanto mais você tem tecnologias e formas mais evoluídas, entre aspas, de produção, mais esse conflito se mostra claro e evidente. E mais forte essa separação entre os que têm e os que não têm, os que possuem e os despossuídos, né? Uhum. E aí a gente tem, do século XIX, lá do ludismo, até o século XXI, quase 200 anos de um processo no qual a gente tem a primeira, segunda, terceira e a gente está agora na quarta Revolução Industrial. Ou seja, essas formas, e essas relações estão mais acirradas ainda, elas estão mais conflitantes e está mais claro para a gente esse conflito. Isso a gente pode ver não só no dia a dia, mas quando a gente pega aquele famoso momento dos 99%, porque 1% da população tem a riqueza dos outros 99%. Então você percebe que esse mecanismo do capitalismo, que é de acirramento do conflito que o Marx chama da luta de classe, ele só fica mais denso ao passar dos anos e dos séculos. E a gente chega no pleno século XXI, com as tecnologias e essa quarta revolução industrial, a internet, e essas formas de produção ficam, não sei, me parece que mais distópicas em certo sentido, né? Porque, e aí eu usei a palavra distópica porque eu queria retomar essa ideia de utopia que eu trouxe, né? Porque até então, do século XIX, que é um século das utopias, se pensava que com o desenvolvimento de novas máquinas ninguém ia precisar trabalhar um dia. Essa é a parada. Imagina, você ter máquinas que fazem todo o trabalho mecânico para você e você não precisa nem trabalhar.
Porque as máquinas fazem tudo. E o que vai se fazer com o seu tempo livre, ocioso? Você vai desfrutar do lazer. Eu fiquei procurando um movimento, que é esse movimento dos provos. O movimento dos provos da década de 60 na Holanda. Eu não consegui achar o manifesto na íntegra. Mas eles falavam justamente disso. No futuro, as máquinas farão todo o trabalho e todos os indivíduos vão ter tempo inteiro para dedicar ao lazer, à arte, à cultura e por aí vai. E olha que lindo. Quando você pensa nos Jetsons, é meio isso. Você mal tem que trabalhar, porque a máquina faz tudo. Né? Hoje em dia você tem um robozinho que limpa o seu chão. Você não precisa nem de limpar, pegar a mão na vassoura. Né? Só que o que está deixando as pessoas confusas, e faz sentido, eu acho que é trabalho das humanas tentar pensar isso, é que não está rolando isso. As pessoas estão trabalhando mais, elas estão se sentindo cada vez mais incluídas no processo de trabalho, de produção, e não com mais tempo para o lazer. A gente, momento estatística aleatória aqui que a gente sempre tem de vez em quando, mas a gente sabe que isso é quase que um senso comum, né, de que sociedades extremamente tecnológicas, né, como Japão, Coreia do Sul, tem um nível de depressão entre os trabalhadores gigantesco, porque esses caras vivem somente para o trabalho, e são sociedades profundamente tecnológicas, né, com um índice de tecnologia altíssimo. Ao passo que eu e Valentino já fizemos esse passeio para uma ilha caribenha, que eu não posso falar o nome qual é, mas é a gloriosa ilha socialista de Cuba, e que você vai para lá e não tem tanta tecnologia assim, e a galera vive tranquila, vive feliz. Mas você não precisa nem ir até Cuba. Então, você pode perguntar para os seus pais, avós, o tempo dedicado, por mais que você tenha um horário falar muito de Cuba. O tempo reservado à família, ao lazer, aos almoços e jantares de família, né, o tempo de ócio era cada vez maior. E aí a gente está entrando num processo, e eu acho que o Foucault ele vai pensar muito isso, né? O que ele vai chamar de biopolítica, que é no momento que o trabalho, a esfera de controle, de poder vai entrar na sua vida, você dorme e você sonha com o seu trabalho. Então, olha esse aparato de poder que faz você sonhar com o seu trabalho. Você já não tem mais essa divisão. Esse é momento vida pessoal, esse é momento vida trabalhista. Isso foi desenvolvendo ao longo do século XX. Sim, e agora, e talvez ser minha primeira resposta, a nossa grande pergunta é: por que a gente está sentindo que está trabalhando mais à distância? Porque o trabalho dominou todas as nossas esferas de vida. Porque o WhatsApp, que ao mesmo tempo que serve para a gente falar com os amigos, também tem N grupos de trabalho. Então o trabalho está a todo instante. Não tem mais aquela separação. Eu entro tal hora, saio tal hora, e no momento que eu saio às 5 da tarde, eu não penso mais em trabalho. Eu só vou pensar às 8 da manhã do dia seguinte. Não, ela dominou nossos inconscientes. O Foucault ele traz isso, né? Essa esfera da produtividade adentrou a nossa mente, o nosso inconsciente, os nossos corpos, e por aí vai. Essa maquininha que você está nos ouvindo agora, ouvinte, que teoricamente ela veio para diminuir as distâncias, nos deixar com mais tempo para lazer, como os provos pensavam, na verdade a gente deve observar isso com muito cuidado, gente, porque o trabalho entrou dentro da nossa casa e tá na nossa mesa de cabeceira e na nossa cômoda da cama, né? Não seria essa mais uma forma do capitalismo de nos dominar? Então vou tentar puxar um pouco o ludismo no século XXI. A relação entre homem, máquina e trabalho no século XXI. Porque assim como na Revolução Industrial, os caras perceberam que as máquinas estavam dominando a vida deles e eles, num primeiro momento, até atacaram as próprias máquinas. Vamos pensar o que é, principalmente em tempo de pandemia. Que é isso, veio para ficar. O trabalho à distância, o trabalho remoto, veio para ficar. Reuniões de Zoom não vão ser algo de um momento especial que se limita ao 2020. 2021, 2022, 2023. Daqui para frente, grande parte do nosso trabalho vai ser feito assim.
Eu fiz uma pergunta? Eu não fiz, eu só falei. Não, Você fez uma coisa, Uma reflexão. statement. Um statement, tá? Então Eu fica gostei, essa reflexão aí. inclusive E agora eu me calo. Não, eu gostei, inclusive. Eu queria também trazer uma outra reflexão que eu acho importante para o momento em que nós vivemos. Né? Lá no século XIX, quando iniciou-se, né, essa luta da classe trabalhadora por direitos, por melhores condições minimamente dignas das relações de trabalho, os proprietários, eles diziam que era impossível competir no mercado de trabalho, por exemplo, se as crianças saíssem das fábricas. Era impossível. Era impossível competir no mercado de trabalho se eles diminuíssem a carga horária de trabalho. Os direitos do trabalhador eram vistos como uma ameaça à mão invisível do mercado de trabalho. Uma ameaça ao seu próprio emprego, né? Eu acho que ameaça ao isso é emprego. muito constante. Se você for trabalhar menos, vai faltar emprego para a galera, então a gente vai diminuir os direitos para ninguém ficar desempregado. Só que a gente vê que esse discurso até pode fazer sentido no primeiro momento, mas que é o discurso liberal ou neoliberal hoje em dia, que ganha... oportunista, né? Mas tem um sentido lógico, só que quando você vê na realidade, não acontece isso. Então, mas é exatamente por isso que eu digo que ele é oportunista. Porque se realmente isso fosse uma verdade, a partir do momento que o trabalho, né, o trabalho das crianças passou a ser proibido nas fábricas, então as fábricas teriam quebrado. E não quebraram. Pois é, não quebraram, mas a gente talvez hoje viva um paradigma que é muito mais escondido esse meio de produção absolutamente desumano, né? A gente tem um país, 2, 3 países que concentram 1/4 da população mundial que tem condições trabalhistas, até onde a gente sabe, que é muito pouco, bastante complicadas, né? Então, é de se observar o quanto a gente se afastou disso, né? Ou o quanto isso foi velado, de certa maneira, para que a gente ache que está vivendo num outro sistema. Mas se você observar aí, você ouvinte, inclusive, que está na sua casa, ouvindo num celular, num computador, zilhões de partes desse seu celular, desse seu computador, vieram desse 1/4 da população mundial em situações de trabalho muito, muito complicadas. Se não escravas semelhantes à condição de escravidão. Mas eu queria... Por que eu fiz essa primeira provocação e o Pedro faz outra provocação e eu provoco em cima da provocação? Porque sou de humanas, nada mais é do que isso. Um bando de provocadores. Vamos roubar o programa do Abu Janra lá, do que o Marcelo tá. Aliás, que belíssimo programa. Para os nossos ouvintes que não conhecem, vão atrás no YouTube, vocês vão encontrar vários dos episódios do programa da TV Cultura, Provocações. É maravilhoso. Agora tem com o Marcelo Taz, ele é o apresentador, né? Eu não sabia. Mas as pérolas são com o Abu Janra. Vale a pena ouvir o que ele tem pra falar. Eu nem sabia que o Marcelo Taz estava fazendo provocações. Honestamente. Ele é nosso ouvinte, Marcelo Taz. Mandaram um abraço pra ele. Marcelo Taz, desculpa, eu não ouço o novo Provocações, mas eu ouvi o antigo, que era muito bom. Enfim. Grande abraço, Marcelo Taz. Então, olha só, gente. Qual é a minha provocação agora? O que nós vimos, na verdade, foi que com muita luta a classe trabalhadora conseguiu, né? Porque isso trata-se realmente de conquista, né? Da classe trabalhadora, uma série de condições que até então o mercado dizia que era impossível, né? Que não era factível, que não era plausível, que não era de forma alguma poderia funcionar uma sociedade, por exemplo, onde os trabalhadores trabalhassem somente 8 horas por dia. Nas fábricas e seja lá onde fosse. Nós tivemos durante o século XX uma força contrária a esta noção de trabalho liberal, que o tempo todo batia de frente com essa perspectiva e fazia com que esse capitalismo minimamente fosse humano. Porque ele não é. Eu já sei do que você está falando. Havia uma grande potência antagônica às forças do capital que se chamava União Soviética.
A União Soviética batia de frente e dava condições dignas de trabalho para a sua classe trabalhadora, que fizeram com que o próprio capitalismo ocidental, encabeçado pelos Estados Unidos, garantissem algo que a gente chama de welfare state. Estado de bem-estar social. Perfeito. Quando acaba a União Soviética, começa algo chamado neoliberalismo. É o ataque. É como se os liberais falassem, agora nós vamos à forra. Nós passamos 90 anos com esses malditos socialistas dando dignidade, vida decente para as pessoas. Agora é a nossa vez de arrancar até a última gota de suor e, se for preciso, de sangue da classe trabalhadora. Ó, eu não conheço nenhum pensador apocalíptico nesse âmbito do capitalismo, mas eu acho que se Marx traçou os caminhos do socialismo até o comunismo, a gente não viu esse exemplo no capitalismo para chegar no neoliberalismo absolutamente predatório, inclusive que tá matando a possibilidade da humanidade continuar no planeta. Né? Perfeito. Eu vou tentar traçar numa linha do tempo que o Daniel trouxe, só para o ouvinte ficar um pouco mais, visualizar essa história econômica mundial. Que no século XIX, que a gente falou, o que imperava o pensamento econômico era o liberalismo, inspirado no Adam Smith, principalmente, nos ideais do John Locke, na qual o Estado deve se manter alheio às relações de produção, e a lei da oferta e procura, a famosa lei do mercado, a mão invisível do mercado, regularia as relações e todo mundo ia se dar bem, porque cada um procurando seus interesses individuais, no final todo mundo se dá bem. Só que acontece na década de 20, 1929, a primeira grande crise do capitalismo que a gente conhece, né? Houveram outras anteriores, mas a marcante é a crise de 29, que mostrou que o mercado deixado sem rédeas é como um cavalo selvagem, né? Ele pode até funcionar bem durante um tempo, só que ele vai te dar coice. E o coice que resulta na Grande Depressão da década de 30, que é uma crise econômica mundial, não só restrita aos Estados Unidos, mostrou que era preciso uma ação do Estado para que garantisse alguma estabilidade econômica. Ao mesmo tempo, você tem, como o Daniel falou, a União Soviética e os países do bloco socialista, o segundo mundo, né? E esses países eles mostravam uma outra relação de produção que era baseada no emprego estatal. E esses conflitos trabalhadores ao longo desses anos do século XX, né, para os países não deixarem que o socialismo, os movimentos socialistas e anarquistas invadissem e fizessem revoluções, como vai ser a de Cuba, né, eles começaram a dar migalha aos pombos, migalha aos pobres, né, com direitos trabalhistas. Isso se deu nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e no Brasil também, através de Getúlio Vargas. Através de Getúlio Vargas, exatamente. Né? O que a gente vai chamar a economia do Keynes, um cara chamado Keynes, o keynesianismo, que vai trazer a ideia de capitalismo do Estado, uma intervenção, que vai resultar, então, num segundo momento, agora, então, a gente tem essa esfera do liberalismo, e a segunda esfera, que é do Estado da social-democrata, Estado de bem-estar social, ou capitalismo de Estado, no qual a relação ainda é capitalista, só que o Estado ele emprega mais gente, ele garante direitos como salário mínimo, 13º salário, tudo isso não por uma bondade inata aos governantes, mas para girar a economia, porque gente empregada é gente com salário é gente que compra quer dizer que nossos empresários venderão mais. Só que, como o Daniel disse muito bem, com a queda ali da União Soviética, a derrocada na década de 80 e finalmente com a queda do Muro de Berlim, essa ameaça não existe mais, essa ameaça de que vai haver uma insurreição socialista em algum país. Tanto que as ditaduras na América Latina acabam, né? Porque a gente não tem mais medo desse perigo, fora um ou outro lunático que ainda acha que o comunismo vai aparecer a cada esquina, né? E nesse momento... A China vem a se tornar uma potência mundial, né? Mas a própria China que abriu o seu mercado, né, é uma demonstração disso, de que essa imagem da economia soviética não é mais possível nesse mundo de agora. E você tem um ressurgimento do liberalismo pela forma do neoliberalismo. Neo, que quer dizer novo. As figuras principais, a Margaret Thatcher, no Reino Unido,
e o Ronald Reagan Reagan nos Estados Unidos, que começam a falar, olha, para a economia funcionar, a gente precisa de menos intervenção do Estado, então vamos começar a desmontar educação pública, saúde pública, previdência social, vide reforma da Previdência no Brasil, e por aí vai. Então a gente está no momento que o capitalismo está em crise, mais uma vez, as taxas de lucro das grandes empresas estão diminuindo, e elas, para retomar isso, elas precisam reduzir custos, porque é igual a economia doméstica, ou você reduz custo ou aumenta a receita. Para reduzir custo, como a empresa reduz custo? Diminuindo gasto com mão de obra. Então, querendo voltar até para o ludismo, além de você diminuir esses direitos trabalhistas, e a gente teve uma reforma trabalhista ali no governo Temer, né? No exemplo brasileiro só, você tem a substituição da mão de obra das pessoas que precisam de salário por uma máquina, que no momento que a máquina está funcionando, máquina não se alimenta, máquina não dorme, máquina não tem filhos, máquina não pega coronavírus e, melhor de tudo, máquina não precisa de salário. E as máquinas, uma vez mais, estão tomando os postos de trabalho de muitas pessoas, né? Você vê mercados, principalmente na Europa e Estados Unidos, mercados que não têm mais atendentes, você tem telemarketing que é trabalhado só por robôs, e aí a gente pode pensar em 1001 exemplos de empregos que não existem mais e não existirão mais num curto prazo de tempo. Empresas de advocacia que de 200 advogados podem demitir 199 e ficar só com um cara que pode mexer no computador e acessar toda a base de dados da empresa. E isso vai gerar um novo exército de reserva. Um exército de pessoas que não têm emprego porque a máquina substituiu eles. E as relações ficam mais difíceis, porque você não tem dinheiro para se alimentar, né? Iniciativas como Bolsa Família ou outra, renda básica, elas tentam remediar essa situação, mas não são suficientes, porque são pessoas que não têm lugar no mercado de trabalho. Mas mais uma vez, como você disse, são migalhas para que aquelas pessoas não se rebelem, né? E mais, e migalhas para que as pessoas consumam. E elas consumam e a máquina continue a girar, porque é assim que funciona. E é uma estratégia econômica. Agora, eu gostaria, e é bem sério, eu estudo a educação para o século XXI, entender por que a gente está educando os nossos jovens, pensar o seu trabalho agora, todos vocês, pensem no seu trabalho daqui a 10, 20, 50 anos, você realmente acha que o seu trabalho vai existir? Ou ele vai existir da maneira que você conhece? O próprio professor, que é um dos trabalhos mais antigos da humanidade, está percebendo agora que, um exemplo de um grupo universitário que demitiu seus professores sem aviso prévio, eles descobriram na hora de fazer o login no dia, a FAAM, agora não lembro o nome da universidade, demitiram no dia e substituíram por uma máquina que corrige, inclusive questões dissertativas, discursivas, automaticamente. Você não precisa mais de um professor que ganha X reais. Você precisa talvez de um instrutor que seja o cara que mexe na internet e fala, acessa tal link, acessa aquele link. E aí, nesse sentido, a educação, eu estou falando só no quesito educação, mas ela diminui sua qualidade, porque você colocou tudo na mão das máquinas. Exatamente, essa que é a questão, né? Eu acho que a questão fundamental, né, em determinado momento da tua fala, eu comecei a me coçar na cadeira, eu acho que você percebeu, inclusive, né? O que aconteceu, né, é que essa substituição do professor, ela foi tão absurda, mas tão absurda, que os alunos começaram a perceber, né, que as suas avaliações dissertativas eram parametrizadas, né, por padrões de respostas, onde certas palavras computavam, né, palavras-chave computavam ao aluno, né, uma pontuação maior do que o outro aluno, mas muitas vezes poderia ser uma coisa desconexa, meu Deus do céu. Eu posso começar a falar as palavras mais sofisticadas, eu abro o dicionário e começo a falar, gente, né? E alguém vai falar, nossa, nossa, como ele é letrado, né? E na verdade não é nada, né? Então, essa provocação que o Valentino faz a todos nós, ela é muito, muito importante, né? Porque a gente realmente também passou a acreditar que essa tecnologia ela realmente é capaz de substituir o ser humano. E essa é uma pergunta que talvez o século XXI tenha que fazer. É realmente possível substituir o caráter humano que existe em nós? Isso e eu vou te responder, e vou responder com uma reflexão, acho que mais final ali para todo mundo, porque é uma preocupação legítima. Meu trabalho vai existir daqui a 5, 10, 20 anos, né? É possível substituir o ser humano? Depende. De que ser humano estamos falando?
Se a gente está falando de um ser humano que faz um trabalho mecânico, assim como diversos, eu usei exemplo de escritório de advocacia. Seu trabalho é ler ata e fazer e transpor isso para fazer uma síntese, a máquina faz. O computador. Sim. O que você pode fazer que um computador não faça? Essa é a primeira pergunta. Porque máquina é muito boa em memorização, em trabalho mecânico, em repetição, em eficiência, em velocidade. Só que o ser humano é muito bom em criatividade, cooperação, né? Trabalho em equipe, comunicação, solidariedade e pensamento que a gente chama de pensamento disruptivo, pensar algo que nunca ninguém pensou. Então, se a gente está pensando talvez em movimento ludista no século XXI, a gente tem que pensar qual é a qualidade insubstituível do ser humano, para que nós estamos nos formando enquanto seres humanos, porque daqui a 10, 20 anos, a máquina vai nos substituir se a gente não for humano o suficiente. Demasiadamente humano. Adorei, Valê. Ficou lindo demais isso. Gente, essa é a minha reflexão, minha pergunta existencial que eu quero deixar para todos vocês, repensarmos um ludismo e a relação máquina-homem-trabalho no século XXI, porque talvez seja uma das mais urgentes problemáticas civilizacionais dos nossos tempos, né? A gente está vivendo um processo de mudança que, se a gente não pensar e não refletir sobre isso e repensar as nossas ações e formações enquanto ser humano agora, talvez seja tarde demais. E a gente já sabe pela história que quebrar as máquinas ou cortar as redes de internet não vai funcionar a longo prazo. Então, eu queria encerrar minha participação hoje deixando vocês bem incomodados, que vocês vão dormir pensando, será que eu vou ter um emprego daqui a 5, 10, 20 anos? Será que meus filhos vão ter empregos? E por aí vai. Então eu quero incomodar mesmo, porque eu sou de humanas, é feito para incomodar, e mandar o Daniel trazer o nosso encerramento, porque o incômodo vai vir através do pensamento. E o pensamento virá com aquele que matou a charada. E de novo. Lá vem ele. Atenção a isso, porque isso foi escrito, gente, em 1848. Há 160 anos atrás, esse homem dizia, há mais do que isso, né? Eu sou péssimo de matemática, ainda bem que a gente é de humanas, né? Ele diz o seguinte, no encerramento do manifesto do Partido Comunista: os comunistas trabalham pela união e pelo entendimento dos partidos democráticos, verdadeiramente democráticos, democráticos no sentido popular, do povo, de todos os países. Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder, a não ser os seus grilhões. Tem um mundo inteiro a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Jovens queridos, esta aula está finita. Saiu! O Daniel tá esperando pra ler esse trecho, acho que desde antes de começar o podcast. Ai, estou chorando. Ai, que delícia terminar. Eu não acredito que a gente demorou 16 episódios pra encerrar com o Manifesto Comunista.